Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 24 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Confal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, W. Gabriel, Marcos Lacerda, o Guilherme Pípolo, Frederic Werner, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, o Beto Chagas, o Antônio Bulgarim, o Ricardo Soares, Pedro Vaccaro, Luiz Júnior, Gustavo Franzói, Fábio Lino, o Éder Paes, o Douglas Chaporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, antes da primeira notícia, deixa eu dar um recado rápido aqui pra vocês. Na sexta-feira, o Loop Matinal passou a fazer parte da galeria de podcasts do Spotify, o que deixou a gente bem feliz por aqui, porque hoje pra entrar lá, o podcast tem que ser meio que convidado pelo Spotify, por isso quase que não tem podcast brasileiro ali. Então, caso você prefira, a partir de agora você pode ouvir o Loop Matinal lá no Spotify e eu queria fazer um pedido pra você. Caso você tenha algum amigo que talvez possa se interessar pelo podcast, mas que não saiba baixar podcast, né? Tem gente que acha que é uma coisa meio complicada e tudo mais, mostra o Loop Matinal lá no Spotify. Agora ficou bem mais fácil acompanhar o podcast todas as manhãs, tarde ou noite, né? E o link, claro, tá aqui na descrição. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a empresa aérea Delta, que começou a substituir o famoso cartão de embarque pela impressão digital dos passageiros, em parceria com o programa Clear de checagem rápida de segurança dos aeroportos americanos. Por enquanto, essa substituição só tá rolando no aeroporto de Washington, e ainda por cima só quem faz parte do programa de milhas da Delta pode participar, mas ainda assim, a empresa disse que pretende expandir essa verificação por impressão digital para outros aeroportos e outras situações, como por exemplo, despacho de bagagens. E agora deixa eu falar sobre o SoundCloud, que segue gerando polêmica com aquela história de que ele pode ou não fechar as portas. No começo da semana passada, eu comentei aqui que o pessoal do Archive Team, que tem relação com o Internet Archive, tinha anunciado que ia fazer backup de tudo que eles pudessem pegar lá do SoundCloud, mas eles já pararam. Na sexta-feira, o Jason Scott, que faz parte dessa equipe, disse lá no Twitter que o SoundCloud entrou em contato com eles e mandou eles pararem de fazer o backup imediatamente, e foi o que eles fizeram, provavelmente sob ameaça de algum processo ou algo do tipo. Uma pena. No final da semana passada, a Microsoft anunciou os resultados financeiros do segundo trimestre desse ano e olha, a coisa foi boa, viu? Eles tiveram um faturamento de 23,3 bilhões de dólares, 13% a mais do que no mesmo período do ano passado, e o lucro líquido foi de 6 bilhões e meio de dólares, 109% a mais do que antes. A empresa comentou que as divisões de produtividade e de computação na nuvem foram as principais responsáveis por esses resultados positivos e detalhou um pouco a situação. Eles falaram que a área de produtividade rendeu 8,4 bilhões de dólares, enquanto o faturamento vindo do Azure quase dobrou e o do Office 365 subiu 43%. Aliás, falando no Office, surgiu uma informação interessante. A Amy Hood, que é CFO da Microsoft, disse que pela primeira vez o faturamento das assinaturas do Office 365 ultrapassou o faturamento das vendas do software, que seria uma coisa impensável há uns 5 ou 6 anos, né? No final da semana passada, a Samsung chamou a imprensa para o evento Unpacked desse ano, que agora a gente sabe que vai acontecer lá em Nova York, no dia 23 de agosto pela manhã. No horário aqui de Brasília, o evento vai começar às 9 da matina e a expectativa é que ela vá apresentar o Galaxy Note 8, que de acordo com a arte do convite, deve lembrar bastante o S8, né, com aquela tela que ocupa quase toda a frente do aparelho. Outra dica, né, que a Samsung deu ali no convite é que o Note 8 deve ser compatível com a Stylus S Pen, enquanto os rumores dizem que ele deve chegar com uma tela AMOLED de 6,3 polegadas em proporção de 18,5:9, processador Snapdragon 835 ou Exynos 8895, 6 GB de RAM e uma bateria de 3.300 mAh. Já a confirmação, ou não, né, disso tudo, junto do resto dos detalhes do aparelho, a gente vai ter que esperar até o dia 23 de agosto de manhã para poder descobrir.
Bom, e já que o assunto é telefone novo, deixa eu comentar que o Andy Rubin se pronunciou sobre aquele atraso do Essential Phone que eu comentei aqui dia desses. Ele falou que a empresa dele e as operadoras vêm trabalhando até tarde da noite todo dia para lançar o dispositivo o quanto antes e que ele deve chegar ao mercado americano nas próximas semanas, o que ficou meio vago, né? Mas tudo bem. Agora, quem também parece que está querendo lançar um telefone é a Razer, empresa bastante conhecida da galera dos games. No final da semana passada, pintou lá na Bloomberg uma matéria que diz que a Razer está fazendo esse telefone, mas que, basicamente, para o projeto conseguir ser concluído, eles precisam de mais dinheiro. Por isso, parece que eles vão esperar a estreia das ações da Razer lá na bolsa de Hong Kong, que deve acontecer lá para outubro, para aí sim seguir com o desenvolvimento. Esse telefone, segundo a Bloomberg, deve ser lançado justamente com um foco bem grande ali no público gamer, mas ninguém sabe ainda quando que ele deve chegar ao mercado e nem as especificações do aparelho. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a Lyft anunciou que está pronta para ir além das parcerias lá na área de carros autônomos e por isso ela resolveu desenvolver a própria tecnologia. Essa é uma decisão curiosa, já que apesar de ser a segunda colocada ali no mercado de carros por app nos Estados Unidos, a Lyft ainda é uma empresa relativamente pequena, mas ainda assim eles estão decididos a fazer a coisa dar certo. Comentando a novidade, o vice-presidente de estratégias da Lyft falou que esse é um campo que está totalmente aberto e que apesar deles terem feito excelentes parcerias com empresas tipo a Nutonomy, eles também querem tentar fazer a solução completa, ou seja, desenvolver tanto o carro quanto o sistema autônomo que vai rodar nele. E agora o assunto é realidade aumentada e uma história curiosa que veio lá da cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. No ano passado, quando saiu o Pokémon GO, a cidade teve um prejuízo de dezenas de milhares de dólares, porque a galera saía pisando em jardins e áreas de preservação também, e nem percebia que estava estragando tudo enquanto estava correndo atrás do Pikachu. Por causa disso, o governo da cidade determinou que os jogos de realidade aumentada iam ter que pedir uma permissão especial para rodar lá na cidade, com direito ao estabelecimento de um seguro de $1 milhão para cobrir eventuais danos. Isso fez os desenvolvedores de um outro jogo de realidade aumentada, chamado Texas Roping, processarem a cidade e o juiz do caso extinguiu essa regra que a prefeitura tinha colocado em prática. O juiz entendeu que isso era censura e uma afronta à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e liberou o lançamento de jogos imersivos por lá, sem a necessidade dessa permissão especial. E já que o assunto é processo, deixa eu falar que no final da semana passada a coisa ficou bem ruim para a Qualcomm naquela briga contra a Apple. Quem acompanha o Loop Matinal sabe que as duas empresas estão se enfrentando nos tribunais com vários processos e contra-ataques por conta da forma como a Qualcomm cobra pelo uso das tecnologias e patentes dela. Em um desses processos, a Qualcomm está pedindo para a justiça americana barrar a entrada e a venda de iPhones lá nos Estados Unidos e eis que uma coisa bem improvável aconteceu na sexta-feira. O que rolou foi que diversas empresas, entre elas o Google, a Amazon, a Intel e até a Samsung, registraram apoio formal à Apple nesse caso, dizendo que seria terrível para os Estados Unidos se a Apple fosse obrigada a parar de vender iPhones por lá. Doido, né? Ainda sobre a Apple, deixa eu fazer uma correção de uma bobagem que eu falei aqui na sexta-feira. Ao contrário do que eu disse, a transmissão ao vivo do show do Arcade Fire lá no Apple Music vai rolar nessa quinta-feira, dia 27, às 21h30, no horário aqui de Brasília. Seguindo com as notícias sobre a Apple, na sexta-feira pintou um documento que mostra que entre 1º de abril e 30 de junho desse ano, ela gastou $2,2 bilhões com lobby lá em Washington, o que é um recorde absoluto para a empresa, com gastos desse tipo. Aliás, o recorde anterior era justamente do trimestre passado, quando ela tinha gasto quase $1,5 bilhão, o que mostra que ela não está medindo esforços para cair nas graças do governo Trump. E por último, sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, deixa eu falar que no final da semana passada, algumas assistências autorizadas da Apple receberam uma permissão para começar a substituir unidades da primeira geração do Apple Watch de alumínio por unidades da série 1. Isso pode significar que os estoques do Apple Watch devem estar chegando ao fim lá na Apple e acaba sendo uma ótima notícia para quem passar por aquele problema do descolamento da parte de trás do Apple Watch, que é um caso que agora tem uma garantia especial de 3 anos a partir da data de compra. É
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! E foi o que eles fizeram, provavelmente sob ameaça de algum projeto. Projeto de dar certo, o SoundCloud não quer. E a expectativa é que ela vá apresentar o Galaxy Note... Galaxy Note de manhã.